Folha do Cone Sul Online, a TV que todo mundo vê. Então, tava pensando, acho que vou começar a guardar um dinheirinho pro futuro, sabe? Se você começar com algo mais simples, poupança, por exemplo, ou uma outra opção de baixo risco, tipo CDB, uma aplicação programada. Olha só, você pode também pensar em debêntures, título do Tesouro Público, ações. Mas para simplificar, antes de começar a investir, coloque na ponta do lápis. Ótima dica. E por sinal, você tem alguma reserva financeira? Não tenho nada. Então tá mais do que na hora de pensar em ter, né? Demorei, né? Cooperação na ponta do lápis. Dica 5. Diversifique seus investimentos para cuidar bem do seu dinheiro. É mais fácil do que parece. Cara, tem uma hora de tirar essa cara do fogo. Eu tiro. Não, eu tô pra te queimar. Pega o prato ali, isso, vai pegando o prato devagar. Não, isso. Não. Ai. Coloca ali. Folha do Cone Sul Online, a TV que todo mundo vê. Boa tarde, amigos telespectadores. Está começando mais um jornal Folha do Cone Sul, o portal de notícias da sua região. Acidente na BR-262 mata criança e deixa 4 feridos. Casal é preso em Bataguaçu com 50 armas que seriam levadas a São Paulo. Dupla é morta quando tentava roubar avião em fazenda em Aquidauana. PRF apreende carga de maconha em caminhão na cidade de Dourados. Empresários organizam almoço em prol de família que teve casa incendiada. Desvendado o boato dos ovos falsos da China, que já estavam pondo medo na população. Folha do Cone Sul Online, a TV que todo mundo vê. Boa tarde, amigos telespectadores. Vamos às notícias de hoje do jornal Folha do Cone Sul. 3 anos depois, Stock Car volta a Campo Grande no mês de agosto. Após 3 anos, a Stock Car vai voltar a Campo Grande para o lançamento da 7ª etapa da prova, que foi na manhã de hoje. Além disso, a capital vai sediar outros 3 eventos esportivos e a intenção é movimentar a economia da cidade. Confira agora a nossa matéria. 19 de agosto, no Autódromo Internacional de Campo Grande. 37 equipes e 74 pilotos participam desta que será a 7ª etapa do campeonato Stock Car. O grid é composto por 5 ex-Fórmula 1, então a gente está falando de Rubens Barrichello, de Nelsinho Piquet, de Lucas de Grassi, de Ricardo Zonta, Antônio Pisoni. Nós temos a Bia Figueiredo, que é uma referência feminina no mundo do automobilismo. Temos o Cacá Bueno, que fez história na Stock Car, sendo pentacampeão e o maior vencedor de Goiânia, então ele vem com esse título pra cá. O diretor-geral da empresa, a promotora da Stock Car, esteve em Campo Grande para o lançamento oficial do evento. No ato da assinatura do convênio, o prefeito da capital destacou o impacto que a principal categoria de automobilismo brasileiro trará para a economia da cidade. Rede hoteleira, gastronomia, passeios, visitas a shoppings, isso traz o volume do relacionamento capital com o desporto. Só lembrando, no dia 29 de julho, Campo Grande cedia a Copa Truck. E no dia 26 de agosto, o Campeonato Brasileiro de Automobilismo na Terra. Acelerem os motores. Por um mês, seremos a capital da velocidade. Nós vamos ter nesse período aí de cerca de um mês os maiores eventos esportivos ligados ao automobilismo na nossa cidade. Campo Grande vira a capital da velocidade automobilística do Brasil nesse período de final de julho até o final de agosto. Consolidar esse, nós não podemos mais perder esses eventos, tem que entrar no calendário nacional e conseguir cada vez mais trazer outros grandes eventos ligados não só ao automobilismo, mas ao esporte como um todo, né? Nós já vimos como que o esporte tem o poder não só de mobilizar pessoas, mas movimentar a economia. Convenções partidárias que definem os candidatos têm início nesse sábado. A corrida eleitoral
tem início já no próximo sábado com as convenções partidárias que definem os candidatos, mas é importante que o eleitor esteja atento. Até o dia 15 de agosto, nenhum candidato pode pedir voto. A reportagem também acompanhou essa matéria. São 17 dias para os partidos escolherem os candidatos e formalizarem coligações. Por lei, quem já ocupa o mandato tem privilégio. Aqueles filiados do partido que já são detentores de mandatos, deputados, vereadores, etc., têm cadeira cativa nas próximas eleições, têm a garantia de ser escolhido na convenção, desde que deseje ir para a reeleição. O registro das candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral vai até 15 de agosto. No dia 16, começa a campanha eleitoral. A pedido expresso ou implícito de voto é só após 15 de agosto. Neste momento, no máximo, a pessoa pode se anunciar como pré-candidato, mas não pode haver pedido de voto. Surtos de sarampo são registrados e autoridades preparam vacinação. No dia 6 de agosto, começa a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A doença estava erradicada no Brasil, mas 2 surtos foram registrados na região. A nossa reportagem também acompanhou essa matéria. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, caracterizada por erupções avermelhadas na pele, febre alta, tosse, coriza e conjuntivite. Nas crianças pequenas, com a baixa de imunidade que ele leva essa infecção viral, eles podem evoluir com pneumonia, até o caso de meningite. Então é essa grande preocupação, que na época que tinha as epidemias de sarampo ou surtos de sarampo, às vezes as crianças iam a óbito por essas complicações. Na capital, o último caso de sarampo foi registrado em 2002. Em 2008, uma médica francesa que estava de passagem pelo estado foi diagnosticada com a doença, mas este foi considerado um caso isolado. O sarampo voltou a preocupar as autoridades sanitárias depois de um surto na região norte do país, mais especificamente nos estados do Amazonas e de Roraima, onde quase 1.000 pessoas contraíram a doença e 2 mortes foram registradas. O Brasil recebeu o certificado em 2014 de eliminação do sarampo no território nacional. E com a vinda dos venezuelanos entrando no Brasil por Roraima e também no Amazonas, houveram 2 surtos de sarampo. Conseguiram bloquear o sarampo lá, mas nós não estamos livres, ainda mais que é um país que recebe muito turistas que vêm de outros países que ainda tem muitos casos de sarampo. Além do sarampo, a vacina também protege contra a cachumba e rubéola, uma doença que pode causar uma série de complicações para o feto se a mãe for infectada durante a gestação. O que tem nos chamado a atenção são algumas gestantes que vêm com os resultados de exames do pré-natal, com uma titulagem muito baixa para rubéola, ou então ausência de contato com a doença ou mesmo com a resposta de proteção vacinal. Pode dar malformações, ele pode nascer já com perda de visão, com perda de audição e problemas cardíacos. A tríplice viral deve ser tomada na infância em 2 doses, a primeira com 12 meses e a segunda com 15 meses. Na segunda dose, a vacina recebe um reforço contra uma 4ª doença, a varicela, que causa a catapora. Adultos que não tomaram a vacina ou perderam a caderneta e não sabem se foram imunizados também devem se vacinar. Crianças que não receberam, que já estão indo para a fase adulta, de 11 anos até 29 anos, deverão receber 2 doses de vacina tríplice viral. E de 29 a 49, se essas pessoas nunca forem imunizadas, também receberão a vacina, a tríplice viral, mas apenas 1 dose. Não tem contraindicação, só vai reforçar a quantidade de anticorpos que ele tem, a resposta dele. Após liberação de motorista, família de jovem morto em acidente pede justiça. No último domingo, a violência no trânsito de Campo Grande fez mais uma vítima. Desta vez foi um jovem de 22 anos. O motorista que causou o acidente estava embriagado, mas foi liberado no dia seguinte. E agora, os familiares da vítima exigem justiça. Confira conosco a reportagem. Dos irmãos dele, cuidava de mim. Ele era mais que um primo para mim. Ele era meu irmão. Eu cresci com esse menino. Daniele dividia a casa com o primo Fabrício de Souza Amorim, de 21 anos. O jovem morreu vítima de acidente de trânsito.
O acidente aconteceu na madrugada do último domingo. Segundo testemunhas, os condutores estavam em sentidos opostos aqui na rua Ceará. E a batida aconteceu quando Fabrício tentava entrar naquela rua, a Santa Bárbara. Ricardo Reis Rocha, de 46 anos, que dirigia o carro, foi preso. Segundo a polícia, ele estava bêbado. Um dia depois, foi solto pela justiça. Revolta. Literalmente eu descobri que a justiça brasileira não é nada. E saber que ele foi solto sem pagar uma fiança, que foi solto por homicídio culposo, sem intenção de matar. O cara estava bêbado, ele estava com a intenção de matar. No dia do enterro de Fabrício, os amigos prestaram homenagem a ele. Pai nosso, que estás no céu, pelo vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Perto do local que Fabrício morreu, outro jovem de 22 anos perdeu a vida no final de abril. Ele foi atropelado na rua Ceará. O motorista, também bêbado, fugiu sem prestar socorro. Ele foi preso e depois solto ao pagar fiança. Em junho, a família e amigos fizeram um protesto para chamar a atenção sobre o caso. Daniele pretende fazer o mesmo. A gente vai correr atrás dos nossos direitos. Isso não vai ficar assim. Se ele está achando que ele vai ficar lá na casa dele, como se nada tivesse acontecido, ele está muito enganado, porque a gente vai atrás. Vai ter a justiça divina, mas a gente vai lutar pela justiça do homem também. Acidente na BR-262 mata criança e deixa 4 feridos. Um acidente entre o carro de passeio e um ônibus resultou na morte de um menino de apenas 12 anos. Outras 3 pessoas da mesma família, que é daqui de Campo Grande, ficaram gravemente feridas. Confira conosco a reportagem. Socorridos inconscientes pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, encaminhado ao hospital em Três Lagoas. O condutor do carro quebrou a perna. Informações preliminares são que o motorista do automóvel tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o ônibus. Vários destroços dos veículos ficaram espalhados pela rodovia. O carro da família ficou destruído. Com impacto, veja o tamanho do estrago também na frente do coletivo. Ninguém no ônibus ficou ferido. Casal é preso em Bataguaçu com 50 armas que seriam levadas a São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma das maiores apreensões de armas em Mato Grosso do Sul. Um casal foi preso na região de Bataguaçu com 50 armas e 2.000 munições. O arsenal seria usado para abastecer o crime organizado no estado de São Paulo. Confira a reportagem. Os policiais rodoviários federais já estavam monitorando o carro e quando fizeram a abordagem na BR-267 em Bataguaçu, para surpresa encontraram as 50 armas. São 29 revólveres, 18 pistolas como estas e ainda 3 armas longas, 2 calibre 9mm e esta, um fuzil calibre 5,56. Foram encontradas ainda mais de 2.500 munições de calibres diversos e carregadores. O motorista de 21 anos e a passageira de 23 foram presos em flagrante e respondem pelo crime de tráfico internacional de armas, que teriam vindo do Paraguai e seguiriam para a cidade de São Paulo. O condutor disse que receberia R$5.000 pelo transporte. O armamento serviria para municiar o crime organizado na capital paulista. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal afirma: esta é a maior quantidade de armas apreendidas de uma só vez em Mato Grosso do Sul. Em quantidade de armas de fogo, com certeza é a apreensão mais relevante que nós temos no estado. Com certeza a origem vem do Paraguai, né? Muitas vezes aí chegando por meio daquelas encomendas internacionais. Não, isso não é comprado em loja, entendeu? Isso já tem um público específico. Quem encomenda uma quantidade de armas tão relevante assim, dificilmente encomenda para pequenos assaltos, né? Isso aí com certeza para distribuição em alguma quadrilha de crime organizado. Neste ano até agora, a PRF já apreendeu 96 armas contra 32 no mesmo período do ano passado, 3 vezes mais em 2018. Entre janeiro e julho deste ano, foram mais de 22.000 munições apreendidas, 4 vezes mais que as 5.000 dos primeiros 7 meses de 2017. Esse aumento, né, nas apreensões comparado com o mesmo semestre e com o mesmo período em 2017, indica que a gente vai aprimorando algumas ferramentas de fiscalização
né? E que de vez em quando a gente consegue evoluir na quantidade de pessoas presas, na quantidade de armas apreendidas. Dupla morta quando tentava roubar avião em fazenda em Aquidauana. 2 homens foram mortos em Aquidauana numa troca de tiros com a tropa de choque da Polícia Militar. Eles estavam tentando roubar 2 aviões. A reportagem também acompanhou essa matéria. Após denúncia anônima do roubo das aeronaves na fazenda em Aquidauana, militares do choque montaram campana e foram surpreendidos pelos suspeitos que teriam reagido a tiros, foram baleados e morreram. Junto com José Donizete da Silva foi morto Rosival Fernandes da Cruz, de 50 anos, que havia sido preso pelos investigadores do Garras em 2016. Na época, ele e o comparsa estariam negociando uma carga de 1 tonelada de maconha e ainda articulando o roubo a bancos. Um terceiro envolvido, chefe do grupo, foi morto também em confronto durante aquela ação policial de 2 anos atrás. Todos eram procurados pela Polícia do Pará por ações criminosas de uma organização chamada Comando Classe A, radicada no norte e nordeste do país. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de maconha em caminhão na cidade de Dourados. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 4 toneladas de maconha em Dourados e os flagrantes não foram na rodovia. Acompanhe conosco a reportagem. Após denúncia anônima, os policiais rodoviários federais foram até o Jardim Tropical, em Dourados, onde encontraram este caminhão-baú. Aparentemente seria apenas para o transporte de mudanças, mas veja o que tinha, além dos móveis. Dentro das caixas de papelão, centenas de tabletes de maconha, totalizando cerca de 3.300 quilos da droga. O motorista e outro homem foi preso. Depois, os agentes da PRF foram a uma casa no Jardim Água Boa, onde estavam quase 1.100 quilos de maconha neste carro, um Hyundai Santa Fé. Lá, uma pessoa foi detida. A suspeita é que o entorpecente era um tipo de consórcio entre os traficantes e seria para abastecer diferentes regiões do Brasil. Mas os traficantes tiveram mais um grande prejuízo, quase 4,5 toneladas de maconha tiradas de circulação. Empresários organizam almoço em prol de família que teve casa incendiada. Empresários da capital organizam um almoço beneficente para a família que escapou de incêndio na capital. E além dos estragos na casa, a mãe perdeu móveis, alimentos, roupas e até fraldas de um bebê de 9 meses, que segue internada na Santa Casa. Acompanhe conosco a reportagem. Aos poucos, a pequena Samara se recupera dos ferimentos. Foram queimaduras de 1º e 2º graus pelo corpo, principalmente nas mãos. Ela estava com os 5 irmãos e a mãe na casa alugada onde moravam, quando a residência pegou fogo, provavelmente por um curto-circuito. O acidente na casa da família foi no dia 10 de julho e a Samara está internada desde esse dia. Dos 6 irmãos que moram na residência, apenas ela e o mais velho, de 6 anos, se feriram. Ela mais gravemente. Só que logo a bebezinha vai ter alta, mas a situação da família não está muito boa. A família perdeu tudo nesse incêndio. A mãe cuida sozinha das 6 crianças e até as fraldas da Samara queimaram naquele dia. A história chamou a atenção da Noemi e do marido dela. Hoje ela veio no hospital conhecer a pequena Samara e no primeiro contato já ficou encantada. Ela é linda, né? Nossa, me apaixonei muito por ela porque ela é uma criança fofinha, né? Assim, infelizmente aconteceu isso, né? Mas se Deus quiser, no futuro ela não vai nem se lembrar desse episódio. E os dois resolveram tomar uma atitude. Vão organizar um almoço para ajudar a família. Hoje, todos estão morando de favor na casa de um parente e precisam de um novo local para morar, além de alimentos, móveis. Por isso, o carreteiro será um primeiro e importante passo. As pessoas que puderem ajudar, favorecendo com um charque ou ingredientes que vai nesse cardápio, né, será de grande auxílio. E também até mesmo no próprio dia, né, indo com a presença, vai ser lá na Chácara das Mansões, Rua Sertanópolis, sem número, o valor é R$20. Desvendado o boato dos ovos falsos da China e a população até já estava ficando com medo. Boatos de internet e os famosos fake news, mais uma vez aparecendo em um vídeo postado na internet, de supostos ovos de plástico fabricados na China, viralizaram nas redes sociais nos últimos dias no Brasil. Muita gente acreditou que realmente o Brasil estaria importando tais ovos. A reportagem a seguir mostra que, além de ser autossustentável na produção de ovos para o consumo interno no Brasil, os ovos no vídeo nada mais é que... Veja na reportagem. Vídeos nas redes sociais mostrando detalhes dos ovos que levantam muitas dúvidas, a começar pela casca. A casca
ela é totalmente diferente do ovo da galinha, tá vendo? Ela nem, eu só bati com a colher para abrir e olha só como é até o barulho, o som, ó. E não quebra, é plástico puro. Esse ovo aqui, ó, o material dele, essa coisa aqui, ó, é igual aquelas bolinhas de ping-pong. Ó a força que faz para quebrar, ovo falso, é força. Ó, agora conseguiu. Quebrei. Ao ser quebrado, é possível identificar a clara e a gema. Mas onde é que está o problema? Esse tipo de vídeo viralizou na internet. A cada compartilhamento, a mesma informação. Segundo eles, são ovos de plástico fabricados na China e que já são encontrados aqui no Brasil. Nós viemos até a Universidade Federal de Minas Gerais para conversar com um professor que também é especialista em produção de aves e ovos e tentar entender se essa informação é verdadeira ou falsa. Ítalo é veterinário e explica que os ovos são compostos de 4 partes: casca, membrana, gema e albume, popularmente conhecido como clara. De acordo com ele, muito do que foi mostrado nos vídeos é verdadeiro, a começar pelo aspecto da casca, que pode ser mais fina ou grossa. Tem uma galinha mais jovem, essa galinha jovem, ela põe um ovo menor, então o cálcio que ela deposita na casca desse ovo é uma quantidade muito grande, então ele deixa esse ovo com a casca mais rígida, realmente, certo? O ovo da galinha mais velha é um ovo muito maior. Então esse ovo maior, a quantidade de cálcio que ela coloca não é suficiente para deixar essa casca tão rígida. Então ele se torna uma casca mais fina. Ele respondeu também às dúvidas de muitas pessoas que postaram vídeos questionando a consistência da clara. Segundo o professor, quanto mais tempo o ovo ficar armazenado, seja na granja, supermercado ou mesmo em casa, mais mole ficará a clara. Esse aqui, por exemplo, é um ovo de uma galinha mais velha, certo? Ele já até trincou por causa do transporte, então a gente pode quebrar ele, espalhar ele aqui na placa, a gente pode observar que, olha só, ele é um ovo de uma galinha mais velha, só que pela conformação do ovo, dá para a gente perceber que ele é um ovo que um ovo foi armazenado por um período muito pouco de tempo. Por quê? O albume dele, né, que é a clara, essa parte branquinha aqui do ovo, ele não está igual que o pessoal está mostrando nos vídeos. Você pode observar que ele está bem firme, porque é um ovo que foi armazenado adequadamente. Vamos quebrar aqui agora um ovo de uma galinha bem jovem. Então eu posso até te mostrar, olha só, batendo aqui na casca, ele tem maior dificuldade realmente para quebrar. Se eu pegar o da galinha mais velha e fazer o mesmo procedimento, a gente vai perceber que ele realmente vai quebrar com maior facilidade. Então, jogando ele aqui, olha só, a gente pode perceber de novo, totalmente firme o albume, porque é um ovo que foi armazenado por um período pouco de tempo. Esse ovo aqui é um ovo de ontem, esses ovos são colocados ontem. Eu tenho aqui um ovo que foi armazenado por um período maior de tempo, né? Vamos ver se ele vai ter uma característica diferente desses aqui. Se esse albume vai espalhar mais ou se a câmara de ar dele subiu um pouco. Aqui a gente já pode perceber que ele ficou bem mais líquido. Dá para você perceber isso, foi bem notório, né? Porque ele já está com mais de 10 dias de armazenamento. Temos outro ovo aqui também que está armazenado um período maior de tempo. Eu espero que ele também vai ter esse mesmo comportamento, né? Então, olha só, vamos ver. Acho que ele vai espalhar bastante. Aqui. Espalhou também. Não consegue visualizar isso. Olha só, nesse ovo aqui, que é um ovo que foi armazenado por um período correto, sob refrigeração. Olha só a formação desse albume denso. Esse ovo aqui, que não teve esse correto armazenamento, a formação desse albume bem realmente líquido, que é um erro de armazenamento. Mas quebrou o ovo assim em casa, pode fritar, pode cozinhar, pode fritar, pode cozinhar, pode fazer qualquer coisa à vontade. Qual que é o diferencial desse para esse? O teor nutricional. Às vezes esse ovo aqui, por ele ter ficado mais tempo armazenado, né, perdendo ali a sua qualidade nutricional. Esse ovo aqui tem um teor nutricional melhor, mas ambos podem ser consumidos, desde que não estejam contaminados com micro-organismo. Em um dos vídeos, uma mulher notou diferença na membrana e espalhou a notícia dizendo se tratar de plástico. Entre o ovo, a casca do ovo e a gema e a clara, você pode puxar uma película, aqui ó, tô mostrando para vocês, plástico puro, tá vendo? Plástico puro.
O especialista desmente. De uma galinha mais jovem, você tem uma membrana mais rígida. Uma galinha mais velha, uma membrana mais fininha também. E essa membrana é totalmente natural, né? A gente pode observar aqui na casca do ovo, essa membrana, né, de todos os ovos, ela vai estar presente para proteger o ovo. A galinha, então, ela tende a fazer essa proteção do ovo, porque ela não tem a capacidade de gerar, né, o filhote dentro dela. Então, tudo que ela precisa para gerar o pintinho, né, ela deposita nesse ovo aqui. Então, ela protege tudo isso muito bem. Mas não vá pensando que é tudo verdade, não. Estas imagens também deram o que falar. Muita gente compartilhou dizendo que era nesta fábrica, na China, que os ovos de plástico eram fabricados e exportados para o Brasil. O boato foi desmentido pela empresa de brinquedos, onde as imagens foram gravadas. Este professor de ciência da computação diz que pesquisas comprovam que a mentira corre mais rapidamente que a verdade. A mentira vai mais rápido que a própria verdade, porque a mentira tem um certo atrativo para as pessoas. Elas tendem a passar a mentira como se fosse uma informação nova, aquilo que o outro não espera. E com isso dá uma certa sensação, uma certa forma de prestígio. Olha, eu sei disso que você não sabe. Virgílio faz um alerta. Se a mensagem vier acompanhada de um pedido de compartilhamento, desconfie. Cheque tudo antes de passar a informação para frente. O primeiro ponto importante é olhar qual a fonte da informação. Há fontes muito sérias, né? Bons jornais, boas emissoras de televisão. Então, o primeiro ponto é olhar de onde vem essa informação, para ver se ela tem credibilidade ou não. O segundo ponto, se você estiver na dúvida, é procurar os chamados checadores de fatos. Então, há na internet lugares que você pode verificar se aquela notícia é falsa ou não. E se você ainda ficou com dúvida se o Brasil importa ou não ovos da China, o especialista responde. Não, o Brasil não importa ovos da China, né? O Brasil ele é autossuficiente na sua produção de ovos, né? Então não tem necessidade nenhuma de importar ovos, tá? O consumo de ovos do Brasil ele tem crescido bastante, então hoje o brasileiro consome em média aí quase 200 ovos per capita, né, por pessoa. Isso aí in natura, né, ou em bolos, biscoitos, etc. Então a gente tem um consumo e a projeção para o próximo ano é que chega a 230. A gente não precisa importar ovos da China de maneira não, só os ovos de brinquedo, né, que aí a gente não produz eles e aí eles têm que ser importados para as crianças brincarem com esses ovos aí, de plástico, efetivamente. Esse foi mais um jornal Folha do Cone Sul. Voltamos com vocês a qualquer momento. Folha do Cone Sul Online, a TV que todo mundo vê.